É um privilégio muito grande fazer parte dessa igreja, ainda conversando com a Márcia, né? Como é bom, irmãos, a gente pertencer a uma igreja sadia, uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, uma igreja que tem um bom alimento, um alimento bem balanceado. Amém? Então nós temos que ser gratos todos os dias por termos esse privilégio, né? E reconhecemos a vida do pastor Sérgio, da Fabiana, como os líderes dessa igreja, como pessoas que são zelosas por aquilo que o Senhor confiou a elas. E é por isso que essa igreja tem esse ambiente. Amém? Então nós somos livres no Senhor e nós recebemos também a palavra com toda a liberdade. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia num primeiro momento ali em Mateus, no capítulo 16. É interessante que a Jéssica, né, dizendo que estamos aqui por causa dele. Amém? É por causa dele. É por causa dele, é pelo que ele fez que nós estamos aqui. Logicamente que às vezes o que nos moveu a vir é mesmo o convite de um vizinho, de um amigo, enfim, de um familiar, mas o vir e permanecer é por causa dele. Amém? Mateus capítulo 16, verso 13. Quero começar por aqui e creio que o Senhor já está ministrando aos nossos corações. Creio que tem pessoas aí que já receberam boa parte daquilo que elas vieram buscar, apenas adorando a Ele. Amém? Sendo alcançados pela unção, pela graça dEle, pelo fluir do Espírito. Amém? Mateus capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? É interessante que Jesus insistiu na pergunta. Eles deram a opinião, né, a resposta sobre o que o povo pensava de Jesus. Agora Jesus queria saber daqueles mais próximos dele, daqueles mais íntimos a ele, daqueles que estavam caminhando mais perto dele. Então ele reforçou a pergunta: e vocês? Tudo bem que eles pensem essas coisas, mas vocês, para vocês, quem sou eu? E aí o verso 16 diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Que resposta espiritual, irmãos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, qual pedra que Jesus estava afirmando aqui que ele edificaria a sua igreja? Qual é essa pedra? A pedra é exatamente a revelação de que ele é o Cristo. A pedra que ele estava falando que edificaria a igreja dele foi a resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. É sobre essa revelação de que ele é o Cristo, de que ele é o ungido de Deus, é que ele edificou a sua igreja e continua edificando. Amém? E nós temos que entender, irmãos, que a igreja de Jesus é um organismo vivo composto por membros individuais. Mas a ideia de Deus, quando se trata de ser a igreja, é que na coletividade nós tenhamos unidade. Amém? Então nós compomos uma igreja local, e essa igreja local ela é composta por membros diferentes. E sabia, irmãos, que cada membro dessa igreja precisa ter essa revelação de que Jesus é o Cristo? Amém? Porque no dia que nós estamos aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, desfrutando dessa atmosfera maravilhosa, desse ambiente coletivo, dessa unção coletiva, irmãos, aqui não é muito difícil ser crente, mas é lá fora, irmãos, no dia da provação,
no dia da adversidade, como diz Paulo, no dia mau, nós precisamos ter essa revelação. Nós precisamos crer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tendo essa revelação, irmãos, o diabo pode vir quente, porque nós já estamos fervendo. Talvez você esteja vindo aqui hoje pela primeira vez, aquele casal ali, é a primeira vez, vocês são muito bem-vindos. Tem um outro casal que parece que é a segunda vez. Irmãos, nós damos liberdade ao Espírito mesmo, fique tranquilo, está tudo bem, o Senhor está se movendo no nosso meio, e nós cremos, irmãos, que as pessoas que entrarem aqui, elas serão esclarecidas pelo próprio Espírito na palavra, na revelação da palavra, e na revelação de que Jesus é o Cristo. Amém? E ele diz, sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, contra a igreja. Irmãos, você como membro da igreja de Cristo, você também é a igreja. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida individual também. Porque se o diabo conseguisse destruir ou enganar cada membro individualmente, no final das contas ele destruiria a igreja. Mas os membros individuais, eles precisam ter essa revelação e viver a partir dessa revelação e se mover nessa revelação. Aí o todo, irmãos, o coletivo vai funcionar bem. Então eu te digo nessa noite, as portas do inferno ou os planos do diabo não podem prevalecer contra a sua vida. E nós sabemos, irmãos, que desde o início do cristianismo, o diabo tem investido pesado para destruir a igreja. Mas sabe por que ele não destruiu? Porque ele não pode. Porque antes de ele tentar fazer qualquer coisa, ele já foi derrotado lá no terreno dele. Sabe esse Cristo, o Filho do Deus vivo? Ele foi lá no inferno e derrotou Satanás lá. Amém? Então a sua vida estando embasada nessa verdade, estando fundamentada na verdade de que Jesus é o Cristo, você tem uma âncora segura. Quantos sabem o papel da âncora num navio? É dar estabilidade, é sustentar. Então o que sustenta a sua vida, o que sustenta a minha vida, o que sustenta a igreja de Cristo, é a revelação de que Ele é o Cristo. Irmãos, nós sabemos que no início da igreja, um dos grandes agentes do diabo para destruir a igreja foi o próprio apóstolo Paulo, antes dele ser Paulo, quando ele era Saulo. Nós sabemos como ele foi um instrumento ousado nas mãos do diabo para destruir a igreja, mas não foi possível, irmãos. Na verdade, aquele instrumento que o diabo estava usando, Deus agora alcança a vida de Saulo, o transforma em Paulo, e aquele que era um agente poderoso do diabo para destruir a igreja, agora é o homem que escreve 2 terços do Novo Testamento, agora é o homem que edifica várias igrejas, agora é o homem que a força que ele empreendia para destruir a igreja, agora ele começa a empreender para edificar a igreja. Então as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. É bem verdade que o diabo ele não desiste, ele tenta, mas você não precisa viver com medo do diabo, uma vez que você tenha essa revelação de que Jesus é o Cristo. E você é dele, você pertence a ele, você e ele são maioria. Irmãos, maior é o que habita em vós do que aquele que está no mundo. Nós sabemos que o papel do diabo é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio, irmãos, o Cristo, o ungido de Deus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nele nós temos essa vida abundante. Aleluia! Ele é o Cristo, irmãos. O inferno e os agentes do inferno não podem prevalecer contra a sua vida, não podem prevalecer contra essa igreja, não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Irmãos, nós estamos estabelecidos numa âncora que não se move. O diabo tenta daqui, tenta dali, ele tenta colocar você contra o seu cônjuge, o cônjuge contra você, tenta colocar seu filho contra você, você contra seu filho, mas ele já é derrotado, amém? Não ajude o diabo nas intenções dele, nas tentativas dele de destruir você, fica firme na palavra. Fica firme na palavra, seja sóbrio e vigilante. Porque, irmãos, a revelação de que Jesus é o Cristo, essa revelação vai nos deixar numa posição
de vitória. Mas deixa eu te falar uma coisa, o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. Agora tem uma parte na vida prática que compete a mim e a você. O que nós estamos fazendo com essa revelação de que ele é o Cristo? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido o nosso posicionamento na vida prática, na vida cotidiana? Nós temos que andar, irmãos, com essa convicção, movidos por essa convicção de que Jesus é o Cristo, nós estamos com aliança com Ele e nós somos maioria, nós e Ele somos maioria. O diabo não pode e não vai prevalecer contra a sua vida. Não pode e não vai. Não pode e não vai. Não pode e não vai. Quando ele fica tentando te convencer que os projetos que Deus te confiou não vão funcionar, não vão dar certo, quando ele tenta te convencer que você é fracassado, não, irmãos, não dê ouvidos ao diabo, amém? Continue crendo na palavra. Continue firmado na verdade da palavra. Pegue aquilo que a palavra diz ao seu respeito, se estabeleça em cima dessas verdades e viva a partir dessa convicção. Nós não precisamos ficar oscilando, irmãos. A circunstância vem, a gente desmaia. A circunstância vai, a gente ressuscita. Não, irmãos, nós podemos andar firmes, de cabeça erguida o tempo todo. Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Mas deixa eu te dizer, Ele é o seu Senhor. E Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor e Ele é o seu Salvador. A sua vida nele já é um sucesso. A sua vida nele já é um sucesso. Não quer dizer que você não enfrentará circunstâncias. Enquanto estivermos nesse corpo corruptível, vivendo nesse mundo corrompido, circunstâncias virão, irmãos. Mas a diferença é como nós encaramos as circunstâncias a partir da revelação de que Jesus é o Cristo. Nós não baixamos a guarda, nós não baixamos a cabeça, nós não duvidamos do poder de Deus. Ainda que as coisas não saiam exatamente como a gente planejou, mas deixa eu te falar uma coisa, no final, tudo vai bem. No final, irmãos, Deus não vai te frustrar, porque Deus não está no negócio de frustrar ninguém. Quem tenta te frustrar é o diabo, mas você não tem parte com ele. Quem está em aliança com Jesus e tem a revelação de que Ele é o Cristo, não tem parte com o diabo e ponto final. Ponto final. Não deixe o diabo cirandar na sua casa, tentar arrastar os seus filhos para o mundo, para as trevas, porque de lá Jesus já te tirou e Deus não te deu filhos para servir as trevas. Deus deu filhos a vocês para servirem a Ele, para serem um bom testemunho de cristãos. Mas a revelação de que Jesus é o Cristo nos sustenta nessa condição. Amém? Eu citei, mas eu queria abrir com você lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8. Aleluia. Há um fluir para cada culto, amém? Então nós devemos ser diligentes e não perder os cultos. Porque, irmãos, esse culto não vai se repetir, o culto que tivemos domingo passado, maravilhoso, não vai se repetir, o culto que tivemos no outro domingo não vai se repetir, então nós precisamos ter essa diligência, nós precisamos estar firmes em todos os cultos, amém? Talvez pode acontecer esporadicamente uma situação, né, que te impossibilite de vir, mas que isso seja a exceção e não a regra, amém? Então, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Aleluia. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está fazendo o papel dele, amém? Mas não tenha medo disso. A ênfase não está no que o diabo está fazendo. A nossa ênfase está no que Jesus já fez. O nosso foco está no que Jesus já fez. O que o diabo está fazendo ou tentando fazer é problema dele, não é problema nosso. Amém? Agora, o nosso foco tem que estar em Jesus, porque Pedro diz assim no verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, circunstâncias, irmãos, todo ser humano enfrenta, amém? Sendo cristão ou não. A diferença é como nós enfrentamos as circunstâncias, a partir da revelação de que Jesus é o Cristo. Amém? Então não importa o que o diabo tente fazer ou desfazer, o que importa é o seu posicionamento. Seja sóbrio
e vigilante. Porque o diabo, ele é astuto e ele anda em derredor, procurando alguém que ele possa devorar. Agora, quem você acha que ele pode devorar? São os desavisados. São aqueles que não estão sóbrios, não estão vigilantes, estão vivendo uma vida de qualquer jeito, estão brincando de ser cristãos. Alguém disse aqui certa vez, nessa igreja, que o diabo não está brincando de ser diabo, então nós não podemos brincar de ser crentes. Amém, irmãos? É muito sério isso, porque ele anda em derredor como um leão que ruge. Ele não é o leão, nós sabemos quem é o leão. Ele pode ser, no máximo, um rato, um camundongo com um megafone, né, tentando gritar alto, mas quem ruge mesmo é o leão da tribo de Judá. E esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o diabo fica fazendo barulho, tentando tirar o seu foco, tentando tirar a sua atenção, tentando te desconcentrar. Fica firme, seja sóbrio e vigilante. Não dê margem para o diabo te acusar de nada. Não dê uma vírgula para ele te questionar na sua conduta cristã. Isso é ser sóbrio, isso é ser vigilante, é estar atento, é estar com a guarda alta o tempo todo. Porque não sei quem gosta de artes marciais, mas uma das coisas que o lutador tem que fazer é manter a guarda alta. Crente tem que andar com a guarda alta, amém? Porque os ataques do diabo, eles virão, mas do jeito que vier, vai voltar. Amém? Agora, se ele te pegar desprevenido, você pode ser uma presa fácil para ele, mesmo ele não tendo mais poder do que Jesus, mas se você não estiver fundamentado no poder que Jesus já te deu, você pode ser derrotado pelo diabo, sim. Pasmem vocês, mas o cristão, se ele não estiver estabelecido nas verdades da palavra, o diabo pode derrotá-lo, sim. Mas isso é palavra da fé? Lógico que é, irmãos. Mas parece uma palavra negativa. Não, irmãos, isso é o Evangelho. Amém? O Evangelho, irmãos, ele não pode ser vivido de qualquer jeito. Eu não estava aqui na ministração do Glaucio, mas eu ouvi uma boa parte já no YouTube. Se você não ouviu, vá lá. Eu não estava aqui no salão, eu estava dando aula para os adolescentes lá. Eu acho que eles até gostaram. Qualquer dia eu vou voltar lá, viu, adolescentes? Mas o Glaucio trouxe uma palavra, irmãos, de conscientização, de como viver uma vida cristã. Amém? Priorizando os planos de Deus para a nossa vida, para a gente não ficar buscando os nossos próprios interesses, mas buscando a vontade de Deus. Irmãos, nisso nós seremos diligentes. Buscando a vontade de Deus, compreender a vontade dEle. E quando o diabo vier, irmãos, levantando circunstâncias, trazendo acusações, você nem precisa parar para dar atenção. Aquele camundongo com um megafone não vai fazer os seus ouvidos doer, porque você não tem ouvidos para o diabo. Amém? Se você está ouvindo ao Senhor, você não vai ouvir ao diabo. Mas ele é astuto. Ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém. Se ele encontrar alguém desprevenido, alguém de guarda baixa, ele pode levar vantagem. Mas isso não é comigo, isso não é com você. Amém? Diga, isso não é comigo. Precisamos, irmãos, falar essas verdades, reafirmar essas verdades. Porque se Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, nós estamos estabelecidos numa âncora que ninguém e nada pode mover. E precisamos viver a partir dessa revelação. Porque Pedro diz, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, os nossos irmãos ao redor do mundo, desde aquele tempo, sofriam perseguições, sofriam os ataques do diabo, mas, irmãos, aqueles que permaneceram firmes, o diabo nunca pôde derrotá-los. E essa verdade vale para mim e para você. Se nós ficarmos firmes, se nós formos sóbrios e vigilantes, se nós não andarmos adormecidos, o diabo nunca levará vantagem contra nós. Amém? O diabo nunca levará vantagem contra nós. Vamos lá em Efésios, no capítulo 5, verso 14. Efésios, no capítulo 5, verso 14.
Paulo falando, né, acerca de como viver uma vida de triunfo, como nos posicionarmos, né, ele falou essas mesmas coisas que Pedro falou, mas com outras palavras. Então, Efésios, no capítulo 5, verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós podemos ver, irmãos, algumas coisas acontecendo na nossa atualidade, no mundo, né, querendo engolir a igreja, querendo amordaçar a igreja. É verdade ou não é verdade? Estão querendo calar a voz do cristianismo, mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós somos os guardiões e os propagadores da palavra de Deus. Nós não vamos nos sujeitar, mas nós precisamos estar alertas. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, não podemos andar vacilantes, não podemos titubear, não podemos baixar a guarda, não podemos dar atenção ao que o mundo está fazendo, ao que o diabo está fazendo. O que nós precisamos, irmãos, é andar nessa sobriedade, nessa vigilância constante, porque ser cristão é muito sério, irmãos. Não é um peso, porque não é na nossa força, mas é muito sério, irmãos. É muito sério. Nós estávamos debatendo hoje alguns assuntos, né, com a equipe aqui da igreja, com o pastor, e falando exatamente sobre essas coisas, irmãos, como nós estamos vivendo, qual testemunho nós temos dado. Isso é muito sério. E há uma graça sobre a nossa vida, irmãos, para andarmos de cabeça erguida, de guarda alta, para o diabo não poder nos enganar, não poder nos distrair, não poder nos tirar do foco, mas requer de nós uma intencionalidade. Nós precisamos ser cristãos fervorosos intencionalmente. Amém? Porque, como a Jéssica falou, nós estamos aqui, irmãos, cultuando a Ele por causa dEle. Amém? Não é por causa de ser um clube social, porque está longe de ser um clube social. Aqui é uma igreja que prega a verdade, zela pela verdade, honra a palavra, honra a unção, honra a presença do Espírito Santo. Então não tem nada a ver com o clube social. Nós vamos sim ter comunhão. Você viu que temos um tempo de comunhão já no início do culto, para a gente se afinar mais como corpo local, para a gente se conhecer. Mas, irmãos, o que prevalece aqui é o poder e a palavra de Deus. É a unção dele e é o Espírito dele que tem liberdade no nosso meio. Então, essa palavra que nós temos recebido aqui, irmãos, ela é suficiente para sustentar a nossa vida inabalável. 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 Ah, pastor, mas tem dia que as coisas são difíceis. Há dias maus, como Paulo falou aqui. Os dias são maus, irmãos, mas Deus é bom e Ele não mudou de ideia ao meu e ao seu respeito. Às vezes é uma circunstância que você enfrenta profissionalmente, ou até mesmo na questão da sua saúde, circunstâncias se levantam, nós ainda não tivemos o corpo glorificado, mas a verdade, irmãos, é que no final, nós já temos a vitória, e essa vitória vai se manifestar. No final das contas, irmãos, nós não seremos roubados, porque quem rouba é o diabo, e nós não temos parte com ele. Nós não damos atenção a ele. Nós não temos, irmãos, tempo a perder com as obras dele. Nós somos como Jesus nesse mundo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo e conosco não é diferente. Sabia que você é um agente do céu aqui na terra? Sabia que você se manifestou aqui nessa terra? Deus te colocou aqui, te salvou em Cristo Jesus para você ser um agente dele aqui na terra? Onde você chegar,
que o diabo estiver cirandando, enganando as pessoas, roubando as pessoas, você pode pôr o diabo para correr. Não é só na sua casa, é onde você chegar. Porque onde Jesus chegava e o diabo estava fazendo a festa acabava na hora. Pessoas que estavam sendo aprisionadas por espírito de enfermidade, por doença, por vários tipos de mazela, por demônios, Jesus chegava e acabava com a festa do diabo. Eu te pergunto, você está pronto para acabar com a festa do diabo ou você está com medo dele? Não tenha medo do diabo, irmãos. O diabo não é páreo para você. O diabo não é páreo para você, mas não é por causa de você mesmo. É porque você conhece o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa revelação, você está acima do diabo, acima das circunstâncias, o diabo está debaixo dos seus pés. Alguém já disse, se você quer falar, mandar algum recado para o diabo, escreve na sola do seu sapato. É o máximo que ele vai ter acesso, é a sola do seu sapato. Nada além disso. Nada além disso. Se quer dar um recado para ele, escreve aí, na sola do seu sapato. Debaixo dos seus pés é o lugar do diabo. Não deixe ele passar desse ponto, amém? Mas sejamos sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Vigilância constante. E sabe que o perigo, irmãos, para o cristão é quando tudo vai bem na vida dele? Sabia que alguns, isso é interessante, sabia que alguns cristãos, quando tudo vai bem, eles esquecem logo o caminho da igreja? E aí, o que acontece é que quando a circunstância chega, até ele identificar as circunstâncias, porque ele está insensível. Ele agora está tudo bem, está tudo fluindo, tudo que ele declara acontece, tudo que ele faz flui, dá certo, funciona, e ele agora relaxa, baixa a guarda, por assim dizer, esquece o caminho da igreja, e o diabo, com a sua astúcia, está ali ao derredor, cirandando, armando ciladas, armadilhas. Quem sabe o que é uma arapuca? O diabo arma algumas arapucas e o cristão desavisado, ele às vezes cai naquela arapuca, mas às vezes ele já está dentro da arapuca e nem se deu conta ainda. Até ele identificar que ele caiu numa cilada do diabo, que ele foi ludibriado pelo diabo, ele vai agora ter que viver um processo de restaurar aquela confiança dele em Deus, aquela prática de congregar. Congregar, irmãos, não é só para agradar ao pastor, não. Eu sei que o pastor fica feliz, eu como pastor fico feliz vendo a igreja cheia, mas a nossa motivação em congregar não deve ser essa. Não, eu vou lá porque senão o pastor me manda mensagem segunda-feira, pergunta se aconteceu alguma coisa. Não, não seja essa a sua motivação, amém? Seja porque você entende que você precisa congregar, você precisa buscar a palavra, quando está tudo bem e quando não está nada bem. E eu estava falando, às vezes, irmãos, quando está tudo bem, o cristão relaxa, baixa a guarda. Não sei se você já viu um lutador de MMA, o Anderson Silva, naquele tempo lá, que ele era o cara, ele baixou a guarda para um homem chamado Chris Weidman. Vocês sabem o que aconteceu, né? Se você não sabe, depois a gente conta para você. Mas eu estou ilustrando, irmãos, porque é assim que funciona. O crente desavisado, o diabo ele pode dar um cruzado bem na ponta do queixo, né, Silvanberg? E aí, meu amigo, é nocaute certo. E para se levantar desse nocaute vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Encontrar o caminho da igreja de volta pode ser um grande desafio, porque o diabo ele engana a pessoa e afasta a pessoa do congregar. Mas depois a pessoa cai em si e quer voltar, esse mesmo diabo continua tentando manter a pessoa naquele engano. Ah, mas se você voltar, vão pensar que você é fraco. Vão pensar isso, vão pensar aquilo, vão pensar aquilo outro. Não importa, irmãos. Não ouça as sugestões do diabo. Ouça a palavra, ouça o que o Espírito diz e fique firme. Amém? Então, congregar, irmãos, é uma maneira de andarmos sóbrios e vigilantes. Amém? O Glaucio falou aqui, falou pelo Espírito. Irmãos, é bem verdade que em breve essas cadeiras que temos não será suficiente. Mas não vai ser por falta de cadeira que a gente não vai abençoar mais gente. A gente multiplica os cultos, multiplica as cadeiras,
Deus dá estratégias novas, mas o que eu creio, irmãos, é que o povo dessa igreja é um povo sóbrio e vigilante. É um povo que entende a importância de ficar posicionado nas verdades da palavra. É um povo que entende que se está tudo bem, é por causa da palavra, e não vai esperar ficar tudo mal para correr atrás do prejuízo. Correr atrás do prejuízo, irmãos, dá muito trabalho, cansa muito. Redescobrir o caminho da igreja dá trabalho. É sério que dá trabalho, mas não corra esse risco. Não corra esse risco, seja sóbrio e vigilante. Valorize a igreja que você tem. Valorize e honre a sua liderança. Porque, irmãos, só quem é pastor sabe as pressões que um pastor passa, sabe o tamanho dos desafios que o pastor enfrenta, e não é buscando os próprios interesses, não, é pelo contrário. É muitas vezes abrindo mão de conquistas pessoais para promover crescimento para a igreja, para os membros da igreja, muitas vezes abrindo mão de certos privilégios e conforto pessoal para promover conforto para a igreja. Então, irmãos, valorizemos essas ações da nossa liderança, amém? Valorizemos os pastores que levam o ministério a sério. Ah, mas em tal lugar tem acontecido coisas fora da palavra. Isso é problema de lá, não é problema daqui. Amém? Se você tem uma liderança, uma igreja séria, valorize, porque eu vou te falar, isso é uma preciosidade. E uma igreja séria, uma liderança séria, vai te ajudar a se sustentar nessa revelação de que Jesus é o Cristo. Vai te ajudar a andar firme, vai te ajudar a não ficar oscilando, vai te ajudar a ser sóbrio e vigilante, porque cada culto que você vem, você recebe uma palavra que te alcança em uma área da sua vida. Às vezes você hoje não está precisando ouvir exatamente isso aqui, mas domingo passado você ouviu algo e amanhã o que você está ouvindo hoje pode ser salvação para a sua vida. Pode ser a resposta que você vai precisar dar para a circunstância que se levantar. Porque muitas vezes, irmãos, a palavra chega para nós como vacina. A vacina ela é preventiva, é para que a gente não adoeça, mas às vezes ela pode chegar como remédio. Às vezes naquele dia a gente estava arrasado, a gente estava cabisbaixo, a gente estava debaixo de uma grande pressão, não sabendo como reagir. A palavra chega e nos levanta e nos coloca acima da circunstância. Mas às vezes está tudo bem, você está ouvindo uma palavra e você pode até pensar, rapaz, nem era isso que eu queria ouvir hoje, mas amanhã pode ser exatamente o que você vai precisar. E aí, se você fechou o coração e não reteve aquela palavra, você não vai ter a resposta certa. Amém? Então, o diabo, ele não pode prevalecer contra a sua vida, ele não pode prevalecer contra a sua casa, não pode prevalecer contra o seu casamento, não pode prevalecer contra os seus negócios. Ele vai tentar, mas cada tentativa dele será uma frustração certa. Porque em Deus você já é mais do que vencedor, você já é bem-sucedido em tudo que você realizar, porque essa é a ideia de Deus a respeito de você, meus irmãos. Ah, mas essa mensagem é triunfalista. Amém, glória a Deus por isso. A igreja triunfa mesmo sobre as trevas. Amém? Agora, nós não enganamos você, falando, não vão acontecer circunstâncias, você não vai enfrentar pressão, você não vai enfrentar oposição. É aí que você enfrenta mesmo. A gente fala a palavra trazendo para a vida real, porque nós vivemos uma vida real. Nós não vivemos 24 horas aqui na igreja, como eu falei, ser crente aqui dentro, adorar ao Senhor aqui dentro, uma atmosfera maravilhosa, uma unção maravilhosa, músicos maravilhosos, é fácil, irmãos, mas na hora da pressão, Paulo e Silas, no cárcere interior, chicoteados, humilhados, ali é que é o lugar de ser crente de verdade, é o lugar de levantar a voz em oração e adoração, e muitas vezes, na hora dessas pressões, a gente se cala. E quando a gente se cala, irmãos, o problema se agiganta, sabia disso? Quando nós nos calamos diante da pressão, o problema se torna mais real para nós do que a palavra de Deus. O problema se torna mais real para nós do que essa revelação de que Jesus é o Cristo. O problema se torna mais real para nós do que a verdade de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós precisamos guardar essa palavra com a diligência tal que, na hora que a pressão vier, a palavra vai sair.
Amém? Na hora que a circunstância vier, na hora que a aflição vier, na hora que o desafio pedir uma resposta, a palavra vai sair de dentro. O Glaucio trouxe um texto aqui, né, na hora dos dízimos e ofertas, que diante de uma adversidade, de uma situação contrária, Jesus lançou a palavra. Jesus lançou mão da palavra que estava dentro dele. Eu te pergunto, a palavra está dentro de você? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Cheios da palavra, irmãos, na hora que a pressão vier, vai sair a palavra. Não vai sair murmuração, não vai sair reclamação, não vai sair lamúria, vai sair a palavra. Quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, quantos se lembram? O que saiu de dentro dele? A palavra, irmãos. O crente cheio da palavra, ele vai resistir ao diabo, como Pedro falou, resistir-lhe firmes na fé, mas tem que ser cheio da palavra. Quando o diabo lançar uma sugestão para tirar você do foco, para tirar você do propósito, você vai lançar a palavra. Às vezes, o ataque do diabo vai ser na área da sua saúde. O que você vai falar diante de um ataque de Satanás na área da sua saúde física? Se você não souber o que a palavra diz, você vai ficar de boca fechada. E tem gente que diz que crente calado é crente derrotado. E o crente se cala quando ele não está cheio da palavra. E quando nós somos sóbrios e nos enchemos da palavra, não importa a área que a circunstância se levante, nós teremos sempre uma palavra para rebater. Jesus foi tentado na área de fome, e ele foi exatamente no que a palavra dizia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E onde é que estava isso, irmãos? Nas escrituras daquela época. Se você for ler Deuteronômio capítulo 8, você vai achar exatamente isso que Jesus falou. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. E nas outras áreas que o diabo tentou Jesus, Jesus respondeu a palavra. A palavra. O que é que você tem da palavra? Na hora que a pressão chega, na hora que a circunstância se levanta, o que é que você vai falar? Ou você vai se calar porque não tem a palavra? Vamos lá em Lucas no capítulo 4, eu quero te mostrar algo ali que é interessante, irmãos. Jesus ele veio aqui para ser o nosso exemplo, amém? Ele fez algo que só ele poderia fazer, mas ele deixou um legado para que todo aquele nascido de novo possa viver o estilo de vida que ele mesmo viveu aqui. Mas em Lucas no capítulo 4, relata também da tentação de Jesus, mas o final, né, como Lucas relata ali, é diferente lá de Mateus. Lucas capítulo 4, eu vou falar para você abrir o verso 13. Nós sabemos que do verso 1 em diante está relatando da tentação de Jesus durante 40 dias que ele estava no deserto, jejuando, se consagrando a Deus. E às vezes nós começamos a nos consagrar ao Senhor de uma maneira mais intensa e circunstâncias maiores começam a se levantar. E eu vou te falar, com Jesus não foi diferente. Porque quanto mais você se consagrar ao Senhor, mais o diabo vai tentar te desestabilizar, vai tentar te tirar do foco. Mas não desista, porque com Jesus não foi diferente. Quanto mais você se consagrar, mais o diabo vai lançar sugestões e vai tentar te tirar daquela condição de consagração. Mas continue firme. 40 dias Jesus no deserto, jejuando, se consagrando a Deus, o diabo chega e sabia que ele estava com fome, tenta na área de comida e tenta em outras áreas. O verso 13 diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Lembram que eu falei que o diabo ele não desiste? Ele fica tentando, ele vai, ciranda, joga uma semente, ele vê que você não pegou aquela semente, que você não mordeu a isca, por assim dizer. Ele dá uma trégua. Mas aí, de repente, você agora, né, relaxa, baixa a guarda, como eu disse, esquece o caminho da igreja, para de ler a Bíblia, porque está tudo bem, né? Tem dinheiro na conta, tem tudo que quer dentro de casa, a despensa está farta, o carro está bom, está tudo favorável, no trabalho está tudo fluindo, aí a pessoa relaxa. Esse momento
pode ser um momento oportuno que o diabo está procurando. Veja bem, com Jesus, irmãos, o diabo tentou Jesus em todas as áreas, e aí viu que não tinha brecha, que Jesus estava sóbrio e vigilante, que Jesus tinha a palavra para cada tentação. Nós precisamos ter a palavra para cada área que o diabo vier nos tentar. E aí ele se afastou, mas a Bíblia diz que ele se apartou de Jesus até momento oportuno. Se ele visse Jesus em um momento de distração, em um momento, né, de desatenção, guarda baixa, ele voltaria lançando outras sugestões. E assim é com o cristão, viu, gente? As portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida, ok? Isso é uma verdade? Sim, mas precisamos estar posicionados nessa verdade, porque olha só, o diabo se apartou de Jesus até momento oportuno. Você está ali diligente, lendo a palavra todos os dias, você se levanta, faz o seu devocional, sai para trabalhar, sai para fazer os seus, né, cumprir os seus compromissos, porque crente tem vida normal, amém? E aí você está ali cheio da palavra, aí surge uma circunstância no trânsito, alguém te dá aquela fechada. Em Maringá nem é uma coisa muito difícil de acontecer, né, gente? Fala sério. E você está cheio da palavra, está cheio do Espírito, e aquilo não vai atrapalhar o seu dia. Não é assim? É assim, irmãos, cheios da palavra. Mas tenta dormir até o último instante, pular da cama, já sai correndo. A primeira fechada que você levar, meu amigo, o velho homem, ele vai ressuscitar. É sério, né, Farias? É sério, meu amigo. Mas ser sóbrio e vigilante. Você se levanta, você, antes de sair para os seus afazeres, você está cheio da palavra, você está comendo a palavra, você está orando, você está se consagrando ao Senhor, você está buscando a direção do Senhor. Pai, guia os meus passos nesse dia, me instrua, me oriente, me inspire naquilo que eu precisar falar, me ensine aquilo que eu precisar fazer. Meus irmãos, o seu dia não tem como ser um fracasso, não. Isso é ser sóbrio e vigilante. Saia da sua casa cheio da palavra e cheio do Espírito. A gente aqui na nossa igreja, a gente incentiva muito o crente, né, a se encher do Espírito, orando em outras línguas. Tem gente que acha que é exagero, mas tem alguns que já têm experimentado dos benefícios. Tem alguns que já têm experimentado dos benefícios. A Cátia estava dando um testemunho hoje. Ela foi num lugar para matricular a filha dela. Até então, a vaga não existia, mas enquanto foram lá confirmar mesmo se a vaga não existia, ela ficou orando em outras línguas, edificando a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. E quando a mulher voltou de lá, para a mulher foi o dia de sorte da Cátia, mas para a Cátia não foi o dia de sorte, foi a confiança dela no Senhor. Porque, irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, cheios dessa vida de comunhão e devoção a Deus, portas se abrem onde não existem. Respostas surgem onde não tem respostas. Soluções chegam. Soluções chegam. Soluções chegam. Soluções chegam. Você pode até sair da sua casa e não ter todas as respostas para as questões que você vai enfrentar. Mas deixa eu te falar, se consagre ao Senhor. Seja sóbrio e vigilante. Você vai passar como um trator por cima das ciladas do diabo. Desse jeito, irmãos, seja cheio do Espírito o tempo todo. E se você, né, não está muito familiarizado com essa realidade de ser cheio do Espírito, orando em outras línguas, e você precisar de instrução sobre isso, a gente está pronto para te instruir na hora que você precisar, amém? Mas nós incentivamos, irmãos, essa prática de oração em outras línguas, oração no Espírito, porque, irmãos, às vezes na hora que a gente se depara com uma situação, não vai dar tempo de orar, não vai dar tempo de pedir a instrução do Senhor. E a gente está cheio, irmãos, e na hora vai sair o que está dentro. Na hora do vamos ver, vai sair o que está dentro. Respostas que você não tem, porque você passou um tempo ali se dedicando na oração em outras línguas,
a inspiração vai sair. Rapaz, eu nem estava pensando sobre aquilo e de repente eu falei. E quando você fala, irmãos, como diz o povo lá em Minas, é batata. Funciona. O cadeado que estava trancado, ele se abre. Amém? Irmãos, ser crente é bom demais, viu? Não é uma vida monótona, não é uma vida sem emoção, pelo contrário. São muitas emoções. Mas, irmãos, o bom é que a gente sabe o final da história. Às vezes o seu dia começa, rapaz, parece que o céu está nublado. O pessoal tem esses termos aí, né? Parece que o céu está nublado, parece que o céu está de bronze, parece que as janelas do céu estão fechadas. Tá não, irmãos. Às vezes o importante não é como o dia começa, mas é como ele termina. Amém? Às vezes a sua primeira experiência do dia pode ser trágica, pode ser desanimadora, mas nós precisamos estar nos fortalecendo no Senhor, irmãos. Porque de 6 da manhã até 6 da tarde, muita coisa muda, meu amigo. Aquilo que não tinha solução, a solução chega no meio do dia. Aquela negativa que você tinha, aquela resposta contrária ao que você estava precisando, no decorrer do dia, a situação muda. Deus move pessoas, Deus move situações para nos alcançar. Deus nunca vai quebrar princípios, Deus nunca vai enganar ninguém, Deus nunca vai trabalhar com a mentira, mas com a verdade dele que nós estamos guardando com toda a diligência. Ele vai pegar essa verdade e vai mudar quadros. Mudar quadros. Não sei se você já teve alguma experiência de não ter as respostas, não ter a condição que precisava para resolver uma situação, e quando você menos pensou, já estava resolvido. Porque nós não vivemos na nossa própria força. Nós não dependemos dos nossos próprios recursos. Amém? Tem quem nos financia. O Cristo, o Filho do Deus vivo, é o nosso avalista, é o nosso financiador. É o nosso financiador. Os seus projetos, se eles estiverem alinhados com a vontade de Deus para a sua vida, como bem o Glaucio trouxe essa conscientização aqui, há 2 domingos atrás, né, que você deve um pouco, às vezes, abrir mão dos seus próprios projetos, objetivos, para alinhar-se aos planos e propósitos de Deus. Se tiver alinhado, irmãos, não tem cão dos infernos que possa te parar. Amém? Não tem cão dos infernos que possa te parar. Vou repetir, talvez você não pegou. Não tem cão dos infernos que possa te parar. Não tem. Não tem. Eu não sei o tamanho do seu desafio. Eu sei o tamanho dos meus. E vou te falar que se não fosse pela fé, não dava para encarar, não. Não dava para encarar. Então, fique tranquilo. Se você tem desafios, isso quer dizer que você é normal. Você é um ser humano como outros. Você é um ser vivente como nós mesmos. Mas, irmãos, nós temos uma certeza, nós temos uma convicção de que nada e nem ninguém poderá nos parar. Às vezes, quando cantamos algumas verdades aqui, né, tem pessoas cantando porque a letra está projetada aqui, mas as verdades que cantamos precisam ser verdades no nosso coração. Então, quando tudo estiver bem, meu querido, não esqueça o caminho da igreja, não, isso é muito sério, é uma questão de vida ou morte. Quando tudo estiver favorável, continue sóbrio e diligente, se alimentando da palavra, orando, se consagrando ao Senhor, porque o dia mau chega para mim, chega para você, chegou para Paulo, chegou para Jesus, chega para o pastor, chega para o Glaucio, chega para todo mundo. Mas a sobriedade e a vigilância vai nos dar sempre uma resposta. As circunstâncias não vão nos engolir. Amém? O Eliezer tem uma canção que diz que não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Eu creio na tua palavra, é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei. Ó. Aí tem gente que fala, mas esse povo é muito triunfalista. Somos mesmo. Porque se você não tem aquele livro Igreja Triunfante, tá bom de você fazer esse investimento.
Porque ser igreja triunfante, irmãos, está longe de ser oba-oba, viu? A verdade é que ser igreja triunfante é ser sóbrio e vigilante. É a gente saber quem a gente é e quem Jesus é em nós e quem nós somos nele. E quando nós sabemos disso, irmãos, o diabo se torna exatamente aquele camundongo com o megafone querendo fazer barulho. É uma ilustração que o próprio Kenneth Hagin deu num dos livros dele, não lembro agora qual livro. Mas, irmãos, o diabo ele tenta fazer barulho mesmo, é o papel dele. E o seu papel como cristão é ser sóbrio, vigilante, cheio da palavra, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito, irmãos. Nós podemos fazer as coisas naturais sobrenaturalmente. Rapaz, para você estar em paz no trânsito, por exemplo, é sobrenatural. Né? Tem coisas que o povo se identifica, né? Mas estar em paz no trânsito, irmãos, é uma ação sobrenatural, meu amigo. Porque eu vou te falar, é uma concentração de gente ruim de roda no trânsito, não é brincadeira não. Mas, rapaz, quando a gente está cheio do Espírito, tudo vai bem. Quando o irmão dá aquela fechada, a gente abençoa a vida dele. A gente não amaldiçoa até a 5ª geração dele lá, a gente abençoa. Amém? Amanhã pode ser diferente, suas ações no trânsito, não podem, gente? Você vê, né, que a palavra ela alcança a gente na vida prática. Porque a palavra, irmãos, não é para a gente praticar no céu, não, viu? No céu já está tudo resolvido, não tem circunstância, não tem afronta, não tem desafios, não tem inimigos. É porque tem gente que pensa que a mesa que está posta é lá no céu. Quando a gente chegar lá, não, irmãos. A mesa que está posta diante dos nossos inimigos é aqui. É nos dias de hoje. E todos os dias nós podemos lançar mão da provisão que a gente precisa naquele banquete que Jesus preparou para nós. Hoje pode ser uma necessidade, amanhã pode ser outra, semana que vem pode ser outra. A verdade é que, se a gente estiver atento, irmãos, às verdades da palavra, todos os dias a gente vai pegar a nossa porção naquele banquete. E cada dia são necessidades diferentes. Às vezes você trabalha com a mesma coisa, mas não tem um dia como o outro. Cada dia são desafios diferentes. Às vezes você trabalha com a mesma equipe, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, mas cada dia surgem, né, novidades, situações diferentes. Você precisa fazer a mesma coisa que você fez ontem com uma inspiração nova. Porque como você fez ontem, pode não funcionar amanhã. Então, irmãos, essa questão da gente ser sóbrio e vigilante, cheios da palavra, cheios do Espírito, olha, não tem nada melhor do que você pedir, Pai, me inspire em cada palavra que eu vá falar nesse dia. Meu amigo, você não tem ideia do poder que tem nisso. Porque às vezes a gente tem conhecimento da área que a gente atua, a gente tem conhecimento das coisas que a gente precisa lidar, mas você tendo conhecimento e sendo inspirado por Deus é diferente. É diferente. A inspiração de Deus vai te dar uma resposta fresca, uma resposta que vai muitas vezes destravar uma situação complexa, vai destravar uma situação embaraçosa, vai desembaraçar daqui para ali. Amém? Mas a gente às vezes confia muito no conhecimento que a gente adquiriu, afinal de contas, né, a gente buscou conhecimento porque a gente quer se garantir. Não, irmãos, quem nos garante é o Senhor. Nós somos filhos de Deus e Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é a nossa âncora, Ele é a base que sustenta a nossa vida cristã. Ele é a base que sustenta a sua casa. Amém? Não queira lidar com seus filhos, por exemplo, com seus próprios argumentos, não, porque os filhos de hoje em dia, eles têm alguns argumentos que podem embaraçar os pais. Eles podem levantar questionamentos que os pais podem não ter uma resposta, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver pedindo a Deus a inspiração dEle para lidar com seus filhos, por exemplo, vai ser diferente. Vai ser diferente. Você falando inspirado por Deus com seus filhos, dando um conselho, às vezes uma repreensão, às vezes colocando um limite, às vezes um não, inspirado por Deus, irmãos, vai salvar a vida do seu filho. Amém? É sério isso, irmãos, isso é ser sóbrio e vigilante, buscar ao Senhor todos os dias e não se cansar disso. Amém? Vamos voltar lá para fechar, voltar lá em Mateus, no capítulo 16, só para a gente encerrar.
Oh, aleluia, obrigado, Pai. A Tua palavra é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Nós não vamos viver, Pai, fora dessa palavra. Em nome de Jesus. Mateus 16, só para a gente finalizar. Verso 15. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então a revelação de que Jesus é o Cristo, irmãos, não é carne e nem sangue que nos revela. É o próprio Espírito Santo que age nos convencendo, nos revelando as Escrituras. Amém? E ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja de Deus? Sim ou não? Se você é a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus, não podem e não vão prevalecer. Não podem e não vão prevalecer. Não podem e não vão prevalecer.